Muito bem, nós já temos 3 aí. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã, Marquinhos, Eunice, os irmãos que estão chegando para a nossa escola bíblica virtual. Deus abençoe sua vida. Bom dia, Célia, família, Diácono Daí, toda a família reunida aí em torno do celular. Bom dia, Marquinhos. Deus abençoe a vida dos irmãos. Espero que vocês tenham tido aí uma boa noite de descanso, uma boa noite de sono, né? Mais uma vez nós estamos aí nesta manhã de domingo bem atípica, né? Uma manhã diferente, presbítero, Deus abençoe, né, os irmãos. E mais uma vez nós estamos aí nessa manhã, como eu disse, atípica de encontro virtual, né? Seria muito bom se nós agora estivéssemos lá na igreja, dando início à nossa escola dominical normalmente, mas a circunstância momentaneamente tem nos impedido desse prazer, desse privilégio da reunião congregacional, né? Bom dia, Vânia, bom dia, Silas, Deus abençoe a vida dos irmãos, no nome de Jesus. Bom dia, Vanessa, Tiago, né, Geórgio, bom dia, bom dia, Geni, Deus abençoe a vida de todos os irmãos nesse momento, no nome do Senhor Jesus. E a minha oração é que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe esse tempo que nós teremos aqui, né, na palavra de Deus. Deus abençoe Silvana, Fleg, Thalita, Alain, os irmãos aí adentrando, se achegando. Os apresentadores de TV dizem assim, não é? Você que está aí da sua televisão, e eu digo você que está aí do outro lado do seu celular, né? Ou da sua televisão, se você estiver usando a Smart TV, você pode colocar na sua TV, né, essa apresentação. Bom dia, Marcinha, bom dia, Carla, bom dia, Meneguci, Deus abençoe a vida, a família dos irmãos, né, vocês que estão aí conosco nessa pequena transmissão que teremos, né? Já tomaram café vocês? Né? Espero que sim. Nós estamos aí tomando o nosso cafezinho com vocês. Bom dia, Neide, seja bem-vinda. Todos os irmãos, no nome de Jesus. Uma alegria poder, mesmo à distância, compartilhar com vocês desse momento de estudo da palavra. Bom dia, presbítero Leonardo, bom dia, Raquel, João Pedro. Deus abençoe a vida de todos vocês. Bom dia, Jeane. Vamos dando os likezinhos, joinha aí, para que o Facebook entenda que a live está sendo aceita. Você está cheio do lanche de ontem, né? E come demais, né, meu amigo? Dá nisso, né? Que bom, irmãos. Que bom. Bom dia, Elisângela. Deus abençoe. Bom dia, Luiz, você, Ifigênia. Deus seja convosco nesta manhã. No nome de Jesus, nós estamos aí, irmãos, dando essa oportunidade dos irmãos irem entrando. Bom dia, Adriano, Deus te abençoe. Alguns minutinhos aí, apenas para que os demais irmãos possam também adentrar e aí logo em seguida nós iniciarmos o estudo da palavra de Deus, né? Já estou aqui com ele aberto. Como você já sabe, o desviar do meu olhar é por causa do computador aqui na minha frente, com letras bem grandes, né, para que eu possa enxergar bem aqui, tá certo? Né, presbítero Sandro, meu amigo, seja bem-vindo, tia Vera e tio Betinho, junto conosco aí, nessa transmissão ao vivo, onde nós adentramos dentro do seu lar para podermos juntos estudar a palavra do nosso Deus, ou passar, né, o estudo da palavra para vocês nesse instante. Talvez você esteja na sua casa tomando seu cafezinho, você já tomou o seu café. Deus abençoe tia Vera, tio Betinho,
toda a família, todas as famílias reunidas em torno do aparelho celular, ou do tablet, ou do computador, ou da sua TV, caso ela seja smart. Fique aí mais... Passar uns hinos, Marcinha? A gente passa um aqui agora. Enquanto a gente aguarda, né? A gente toca aqui um... Vamos tocar um cântico aqui para vocês, então. Colocar uma musiquinha de fundo aqui, não sei se vocês vão conseguir ouvir. Até o pessoal entrar, você entrar no clima. Vou passar aqui, estou parecendo radialista, né, irmãos? Vou passar aqui Daniel Souza, a música Trabalhadores, que eu gosto muito. Diretamente dos estúdios aqui da RGS Sonorização. Brincadeira, irmãos. Enquanto isso, compartilhem a live, irmãos. Agora vamos entrar com o estudo da Palavra de Deus. Um cântico aí de louvor. Deus abençoe todos os irmãos que estão adentrando. Ouça a canção. Vão compartilhando, vão convidando seus amigos para a nossa live. Eu aguardo, Giane. Excelente canção, lindíssima. Vão compartilhando, irmãos, a live. Vão convidando pessoas. Mardel, seja bem-vinda, Mardel. Deus te abençoe, minha querida. Estamos passando esse cântico. E agora mesmo vamos ao estudo da Palavra de Deus. Nós estamos ouvindo Trabalhadores com o Daniel Souza. Medite na letra dessa canção. Bom dia, Divane, Adão. Sejam bem-vindos.
É chegado o reino de Deus na Baixada Santista, no estado de São Paulo. É chegado o reino de Deus no Brasil, nas nações, nos continentes, nas terras mais remotas. É chegado o reino de Deus. É chegado o governo de Deus. A autoridade do Senhor é chegada. É chegado o reino. É chegado o reino. Venha, venha em tua vida, em nossas famílias. É chegado o reino. É chegado o reino. O reino. Irmãos, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe o nosso país, que o reino de Deus, que já está presente, seja consolidado na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Quando nós ouvimos como essa, nossa fé é fortalecida, mas ao mesmo tempo é desafiada. Quando a letra diz, né, que nós somos os seus pés andando em toda parte. No momento nossos pés estão um pouco travados, não podem andar em toda parte, que nós somos as suas mãos curando e abençoando, e que nós somos os seus olhos à procura dos aflitos, né? E somos a sua boca proclamando o reino de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, né? Bom dia, Marlene, bom dia, Marquinhos, lá de toda a igreja Casa de Oração, Chuandu, meu amigo mutuense, Lohane, né, os irmãos que estão chegando, Kátia, Vivaldo, meu querido Vivaldo, diácono da Igreja Presbiteriana de Mutum, online aqui conosco, né, outras pessoas, o Fábio entrou aí, outros irmãos queridos, né, conosco, convidados, né, que os irmãos estão convidando para nos acompanhar nesse momento do estudo da Palavra de Deus. Quando nós, né, ouvimos canções assim e ouvimos o povo cantar, a gente, por causa do enclausuramento social, a gente fica mais um pouco mais emotivo, né? E aí da saudade da igreja, né? A gente fica aqui com muita saudade de congregar. E se tem algo que eu estou percebendo como propósito de Deus, irmãos, nesse momento, é exatamente despertar na sua igreja, despertar em nós essa saudade do povo congregado, né? Essa saudade. Bom dia, Rose, bom dia para sua família, Deus abençoe. Eu acredito que esse momento de ausência do templo, né, da congregação, vai levar a gente a sentir esse desejo de estarmos juntos, essa saudade, né, porque a reunião congregacional é bom e agradável, a Bíblia diz, bálsamo de Deus para a nossa vida. E eu estou com muita saudade de estar junto dos irmãos, muita saudade de congregar, e fica faltando algo em nós quando isso não acontece. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê aí o quanto antes o retorno às nossas atividades, especialmente aos nossos cultos de adoração ao nosso Deus, né? Fabíola, Deus abençoe, Fabíola, Zezinho, todos os queridos, Martinha, que nos acompanhem. Meus amados irmãos e ouvintes e assistentes, né, de onde você... Eu quero compartilhar com você nesta manhã a palavra do nosso Deus. Nós temos estudado junto da igreja o breve catecismo de Westminster, e nós estamos na pergunta de número 5. Eu tenho aqui os símbolos de fé para os irmãos que não são presbiterianos e que nos acompanham agora pela manhã. Talvez você não tenha aí muita familiaridade com esses termos, com esse linguajar. Símbolos de fé
não são figuras, não são logomarcas, mas são textos onde nós temos expostos a nossa doutrina, todos eles baseados nas Escrituras. E a Igreja Presbiteriana do Brasil tem 3 símbolos de fé: a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster. Na verdade, tanto o Catecismo Maior é um resumo da Confissão de Fé, ou a Confissão de Fé colocada em perguntas e respostas, e o Breve Catecismo, um resumo do Catecismo Maior. A princípio, os puritanos objetivaram com o Catecismo Menor, ou Breve Catecismo, né, a educação das nossas crianças. Então, o Breve Catecismo seria o resumo do Catecismo Maior. Então, aqui a Casa Editora Presbiteriana lançou esse livreto pequenininho, né, onde traz a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e também o Breve Catecismo de Westminster. Na recém, e já não tão recém assim lançada, Bíblia de Estudo Herança Reformada, bem aqui no final ela tem um vasto material de estudo, muito bom, alguns credos, algumas confissões. Aqui no final ela também traz a nossa confissão de fé e traz também o catecismo. Nós temos aqui o Breve Catecismo de Westminster. Você que tem essa Bíblia, né, então você tem aí os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, símbolos esses sustentados por grande parte dos presbiterianos pelo mundo. Não todos, mas a maior parte dos presbiterianos do mundo seguem esse padrão doutrinário. Como nós estamos, irmãos, em escola bíblica dominical, então essas são informações importantes, informações pertinentes, já considere aí como parte do estudo da nossa escola dominical. João Pedro, Mateuzinho, Guti, né, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês, a família de vocês, presbítero Antônio, Sirlene, né, todos os irmãos nos acompanhando nesta manhã. Né? Então nós temos aqui os símbolos de fé, de forma individual aqui, né, no mesmo livrinho. Nós temos ele como material adjunto, como encarte dessa Bíblia de Estudo Herança Reformada. E, como eu disse aqui recentemente também, e até fazendo aí uma pequena propaganda, né, para o meu amigo pastor André, ele publicou recentemente, irmãos, o Breve Catecismo de Westminster ilustrado. Pastor André, para quem ainda não sabe, ou para os crentes que já conhecem, ele além de pastor, desenhista, e ele criou um personagem, né, chamado Tom. É o Tom. E o Tom é muito simpático, e nas suas tirinhas que você pode acompanhar aí pela grande rede, pela internet, tanto no Facebook quanto no Instagram, o Tom é esse garotinho, né, aqui, simpático, e ele sempre traz para nós mensagens da palavra de Deus. Então, o pastor André, ele ilustrou todo o Breve Catecismo com algumas tirinhas do Tom. Então, excelente para você, né, doutrinar o seu filho na sua casa, professores de escola bíblica dominical, né, um material excelente para você ensinar o Breve Catecismo de Westminster para as crianças. Tá certo? Você pode procurar na internet o contato do pastor André, tá bom? André
Cunha Barbosa Lima. Procura lá e você vai, né, poder ter o contato também. Você pode procurar também no Facebook e no Instagram as tirinhas do Tom, chama-se Entendendo Tom. Procura lá, tá certo? Que você vai encontrar. O pastor André é genro do nosso presbítero aqui da igreja, do presbítero João, né, esposo da nossa irmã Cássia. Material muito bom, vale a pena você adquirir. O pastor André, muito gentilmente, me presenteou com esse e sou muito grato a ele por isso. Ok? Vamos ao estudo das Escrituras. Nosso objetivo aqui nesta manhã é trazer para os irmãos, então, a sequência do estudo do nosso breve catecismo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no nosso texto básico para esta manhã. Se você estiver aí com a sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. E você pode ir dando, né, os seus joinhas para que o Facebook entenda que a nossa live está sendo bem assistida. E aí ele não tire a nossa live do ar. Tá bom? Deuteronômio, capítulo de número 6. Deus te abençoe, tá, Clenilda? Prima da Célia, nos assistindo, na dos Estados Unidos da América. Seja bem-vinda, Natália. Deus te abençoe, saudade de você, tá, filha? Sandrinho Cipriano, diácono da Primeira Igreja. Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, a leitura, o estudo das Sagradas Escrituras. Edinalvo e João, todos os irmãos vão dando seu joinha para que o Facebook entenda que a live está sendo bem recebida por todos vocês. Nosso texto básico é Deuteronômio capítulo 6, apenas o verso de número 4. Assim diz a palavra de Deus: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mais uma vez, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único Senhor. Deus abençoe Marquinhos, Ivone, família aí, Linhares, meus irmãos de Baixo Guandu, residindo em Linhares. Deus abençoe. Vamos orar, queridos? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre o nosso estudo da escola dominical. Já ouvimos cântico de louvor, já dei aí, né, uma recomendação literária para você, tanto, né, da Bíblia quanto do breve catecismo, edição clássica, e também a edição do nosso amigo pastor André. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, damos-te graças nesta manhã pela oportunidade que nos dá, ó Deus, através desse recurso, podermos, ó Pai querido, estarmos juntos dos nossos irmãos e assim, ó Pai querido, estudarmos a palavra do Senhor. Que pelo Teu Santo Espírito o Senhor ilumine a todos nós, nos ensinando, ó Deus, a mesma, de forma, ó Pai Santo, que saiamos todos entendidos acerca, ó Deus, da Tua santa e bendita palavra. Fale ao nosso coração, é o que nós pedimos e oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Redentor e Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos, a existência de Deus é o marco principal do cristianismo. Como eu já disse na exposição da pergunta de número 4. Bom dia, pastor Dercy, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Rosângela, Natal, lá em Rondônia, Deus seja convosco, no nome de Jesus. A existência de Deus é o marco principal do cristianismo. Como eu já disse na exposição da pergunta de número 4, a pergunta é questionada desde os tempos antigos, e o Salmo 14, verso de número 1, mostra que a existência de Deus já era questionada desde os tempos do salmista, né? Diz o insensato, diz o tolo, o nécio, o falto de entendimento, ele diz, né?
se Deus realmente existe. Diz o tolo em seu coração, não há Deus. Então o questionamento acerca da existência de Deus já vem de muito tempo. Apesar de tudo isso, a existência de Deus é o ponto principal de toda manifestação religiosa. É a pressuposição máxima das Escrituras e o fundamento de toda teologia cristã. Então, nós partimos a nossa fé, partimos a nossa religião, a nossa teologia desse pressuposto. Deus existe, ele não somente existe, Deus é. O pecado, no entanto, adulterou as noções que o homem tem da divindade, gerando uma grande diversidade de concepções acerca dela. Thomas Watson, puritano, que inclusive escreveu um comentário sobre o Breve Catecismo, e eu tomo como uma das minhas fontes de estudo também, essa obra magnífica, escrita há tantos anos atrás, mas que tem sido uma bênção para todos nós. Ele diz que, embora o pagão não adore o verdadeiro Deus, ele adora um Deus. Isso porque, segundo Calvino também ensina, Deus plantou no homem o que nós chamamos de sensus divinitatis, em latim, que significa o senso da divindade. Todos foram criados com essa inclinação à religiosidade. Então, todo homem, por mais irreligioso que ele pretenda ser, que ele tente ser, ele é em si um ser religioso. As Escrituras, a Bíblia não se preocupa, ela não tem a preocupação em provar a existência de Deus, ela simplesmente afirma a existência de Deus. Ela simplesmente diz que Deus existe. E nós, como cristãos, igualmente, simplesmente cremos. E não só cremos, como também confessamos. Então a Bíblia não tem essa preocupação em provar. A teologia não tem a preocupação em provar. Nós buscamos então essas afirmações que provam a existência divina, ou criamos mecanismos e axiomas que provam a natureza de Deus, exatamente porque existem aqueles que insistem em afirmar que ele não existe. Mas as Escrituras em si não têm a preocupação de afirmar que Deus existe. A compreensão bíblica correta acerca de Deus levará o homem a determinar a sua conduta na vida e assim, só assim poder trilhar um caminho de santidade, justiça, verdade, amor, conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Senhor para a sua própria existência. Na primeira pergunta do Breve Catecismo, está lá qual é o fim principal do homem. A resposta, todos nós, ou a grande maioria dos que me acompanham nessa hora, sabem que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, um pensador anônimo disse que aquele que deixa Deus fora do seu raciocínio não sabe raciocinar. E essa é uma verdade. Quem deixa Deus de fora do seu raciocínio, na verdade, não sabe raciocinar corretamente. A teologia crê naquilo que Deus informa acerca de si mesmo. Nós não podemos, irmãos, ir além daquilo que o Senhor mesmo tem revelado acerca de si próprio. Então nós só podemos ir até onde o Senhor, ele próprio, informa acerca de si mesmo. O cristianismo é uma religião de fé. Hebreus capítulo 11, verso de número 6, é muito claro quando afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós só cremos naquilo que o próprio Deus afirma acerca de si mesmo. Se ele diz, nós cremos e repetimos porque ele falou.
A igreja já está acostumada com uma frase de John Stott, que eu repito constantemente, né? Nós só falamos, o pregador e a igreja só fala porque Deus falou. Se Deus não tivesse falado, nós não teríamos absolutamente nada a falar. Porém, graças a Ele por isso, Deus falou. E o comunicado da sua revelação está aqui nas Escrituras Sagradas. Como ele disse, nós também falamos. Não vivemos por aquilo que cremos, diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 7. E o que a Bíblia diz acerca de Deus, entre outras coisas, é que Ele é único. Deus é único. Na certeza de que Deus é único, o breve catecismo de Westminster, na questão de número 5, pergunta: há mais de um Deus? A resposta é, também com base na Escritura, há só um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Os textos, irmãos, usados pelos puritanos para fundamentar essa resposta é o texto que nós acabamos de ler, né, o texto que nós tomamos como base, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, 1 Coríntios capítulo 8, verso 4, Jeremias 10, 10 e João 17, 3. Tá certo? E aí na tirinha do Tom, nós temos aqui, há mais de um Deus, e ele, não, há só um Deus vivo e verdadeiro. Aqui está a tirinha, né? Há só um Deus, uma plaquinha apontando várias direções, né? Deus, Deus, será que Deus está para cá? Será que Deus está para lá? Será que Deus está para baixo? Será que Deus está mais para baixo ainda? Há apenas um Deus. Ele responde não, e aí ele diz para o amiguinho dele, não é? Há só um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Esse é o nosso padrão doutrinário, né? Maria Edízia, diretamente de Cuiabá. Seja bem-vinda, Maria Edízia. Deus te abençoe, tá, minha filha? Em nome de Jesus, saudade de você, tá bom? Questões, irmãos, teontológicas, nós já falamos aqui, mas como nós temos pessoas que nos acompanham, né, pela primeira vez, eu quero reafirmar questões teontológicas. Uma questão teontológica. Teontologia é o estudo do ser de Deus, é a teologia de Deus, é a teologia propriamente dita, ok? Então, teontologia é o estudo do ser de Deus. Ontos, em grego, significa ser. Theo é Deus, logia, aqui, estudo. Então, teontologia significa o estudo do ser de Deus. Esse é um dos desdobramentos da teologia sistemática, a teontologia. Então, essa é uma questão teontológica, é uma questão que traz no seu âmago o ser de Deus. As questões teontológicas só podem ser estudadas mediante, como eu já disse, a revelação que o Senhor Deus faz de si mesmo, de maneira especial e redentora, ou seja, pela Escritura Sagrada. Então, pela Escritura, que Deus é Espírito. João capítulo 4, verso de número 24, o Senhor Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele diz para ela que Deus é Espírito. Essa desviada de olhar que vocês veem daqui de vez em quando é para aqui a tela do meu computador, tá certo? Então não se assustem, né, desse desviar constante de olhar. Bom, meu, tela do computador que ali está. Então Jesus disse para a mulher samaritana que Deus é Espírito e, como tal, Deus é imperceptível. O que significa? Por ser imperceptível, por ser Espírito, por ser
imperceptível, ele não pode ser distinguido. Nós não temos como distingui-lo, nem fazer qualquer imagem para representá-lo. Veja bem, irmãos, a coerência das convicções teológicas reformadas. Deus é espírito. Sendo espírito, Deus é invisível, Deus é intangível, Deus é divino. E ele o é em oposição a nós, seres humanos. Ele se apresenta aos homens pela graciosa autorrevelação de Jesus. Então, repito, Deus é espírito, como espírito ele é invisível e ele é também imperceptível. Imperceptível, meus queridos. Logo, não podemos retratá-lo de maneira alguma. A sua revelação por excelência é o Senhor Jesus e a sua palavra. É isso que nós temos na Escritura. No mundo e na cultura pós-moderna, no mundo de hoje, na cultura de hoje, né, a religiosidade não está totalmente descartada. Muitos descartam qualquer padrão religioso nos nossos dias. No entanto, a religiosidade não está completamente descartada, tá ok? Porém, a noção de divindade desse período pós-moderno que nós vivemos está longe daquilo que as Escrituras ensinam como verdade. Seja bem-vindo, Amanda. Parabéns para o Anderson, aniversário dele hoje. Depois nós vamos orar, né, por todos os aniversariantes dessa semana. Deus abençoe a vida de todos vocês. A religião, irmãos, da pós-modernidade é uma religião plural. Então nós chamamos de pluralismo do pós-modernismo. Ou seja, a religiosidade pós-moderna não se prende a um padrão determinado. Ainda que determinados círculos, né, religiosos, o culto seja monoteísta, ou seja, o culto seja destinado, dirigido a um só Deus, a crença na existência de outros deuses não é descartada, certo? Por isso que hoje é muito comum você ouvir que o cristianismo não pode reivindicar exclusividade cultica. O cristianismo não pode reivindicar exclusividade divina, ou seja, o Senhor Deus não é o único Deus, Cristo não é o único Senhor, existem outras religiões que têm os seus outros deuses, né? Alá, Krishna, Buda, e os deuses dos cultos afros e outros cultos pelo mundo afora, pelas culturas afora. Então, o Deus cristão seria mais um Deus, né, na multiplicidade de deuses que existem, na multiplicidade de religiões. Então, o pluralismo do pós-modernismo é exatamente, religiosamente falando, essa questão. Não há exclusividade, não há um Deus, não há uma religião, não há uma divindade apenas a quem nós devemos cultuar. Ainda que a religião, né, em muitos casos seja monoteísta, ela não, vamos dizer assim, chama para si, né, exclusividade. Ela se abre para a crença em outros deuses. Ela não descarta a existência de outros deuses. Não se esqueça de ir dando o joinha para a gente continuar aí com a nossa live no ar, tá bom? Se for para cair, que seja pela internet, pela falha, que isso não aconteça. Graças a Deus ainda não aconteceu. Então, com o questionamento, queridos, de absolutos, né, como esse questionamento marca a presente era, a afirmação e crença no único e verdadeiro Deus
se torna alvo de ataques e críticas, especialmente ao cristianismo, especialmente a nós. Por quê? Porque dentre todos os grupos religiosos, os monoteístas são aqueles que mais recebem críticas. Cristãos, judeus e muçulmanos são as três grandes religiões monoteístas que existem. Então elas recebem críticas por causa disso, por afirmarem a existência de um único Deus. E de forma mais particular, né, o cristianismo é o que recebe, sem dúvida nenhuma, das três, é o que recebe mais críticas. As razões são óbvias, eu não vou nem entrar aqui no mérito com respeito a isso, né, a falta de críticas tanto no judaísmo quanto no Islã, principalmente ao Islã. Então o cristianismo nenhuma é aquele que recebe mais questionamentos na sua crença monoteísta, né? Muitos dizem que podem ser salvos em qualquer religião. Porém, é absurdo, irmãos, afirmar que Deus, que é um em essência, iria indicar várias religiões pela qual seria cultuado e onde ele abriria portas. Isso, veja bem, né? Pense comigo de forma bem racional, né? Como que Deus, sendo um em essência, abriria várias portas em diversas religiões para ser cultuado ali e para que as pessoas fossem salvas ali? Não há condição. Então, diante disso, nós cremos e também confessamos que só o Senhor é Deus e não há outro. O texto de Deuteronômio capítulo 6, no verso de número 4, né, só há um Deus, ele é único. Um pouco antes, capítulo 4 de Deuteronômio, no verso 39, a Bíblia diz assim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Vou repetir, Deuteronômio capítulo 4, verso de número 39, se você está com a sua Bíblia aberta em Deuteronômio capítulo 6, basta que você recue aí uma página da sua Bíblia e você vai poder ler. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. O único Deus vivo e verdadeiro. Pelo profeta Isaías, o Senhor diz no capítulo 45, verso número 21, Deus justo e salvador, não há além de mim. Não existe outro Deus senão o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. No texto, irmãos, que tomamos por base, Deuteronômio capítulo 6, verso de número 4, nós encontramos o que é chamado pelos judeus de Shema, ou Shema. Trata-se da chamada à adoração judaica, onde a afirmação da exclusividade de Deus é a tônica de todo o culto. O Shema é a confissão de fé judaica, é a profissão de fé central do monoteísmo judaico e que o Senhor Jesus tomou como o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Shema significa ouve. Então o texto aqui diz, é uma introdução àquilo que vem logo a seguir. Ouve, pois, Israel. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí então vem o verso de número 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a sua força.
essas palavras, esse mandamento, essa profissão de fé, diz aqui o verso 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. O termo inculcar aqui, já expliquei na igreja, significa literalmente abrir a cabeça e colocar lá dentro. Esse é o sentido de inculcar. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também a altarás como sinal na tua mão, e te entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Assim diz o Senhor nosso Deus. Então nós temos aqui, irmãos, a chamada adoração, a profissão de fé monoteísta judaica. O judeu repetia isso pela manhã, à tarde e à noite, ou seja, nos 3 turnos do dia, o judeu afirmava: ouve, ó Israel. Ele afirmava: Shema Israel Adonai Elohemu Adonai. Ouve, Israel, Adonai, nosso Deus, Adonai é um. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Adonai é o nosso único Adonai. Ele é um. O Senhor nosso Deus é único. A pergunta do catecismo questiona: há quantos deuses? Há somente um Deus. Há mais de um Deus? Não. Há só um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Por isso, meus queridos, nessa manhã, a nossa proposta é expor essa 5ª questão do breve catecismo de Westminster sob o tema a exclusividade de Deus. A exclusividade de Deus. E nessa questão, como se define a exclusividade de Deus? Como as Escrituras passam para nós essa exclusividade de Deus? Eu separei aqui 3 considerações, 3 definições da exclusividade de Deus. Quais são elas? A primeira é: Deus é a causa primeira de todas as coisas. Pode anotar aí. Deus é exclusivo. Como se define a exclusividade de Deus? Em primeiro lugar, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Somente Ele, presbítero Josué, somente o Senhor. Há somente, meus irmãos, uma causa primeira que tem existência em si mesma e da qual todos os outros seres dependem. Deus é esta causa. Ele é quem dá vida e movimento a tudo que existe. Não pode haver senão um único Deus, pois há somente uma causa primeira. O filósofo grego Aristóteles criou um conceito conhecido como motor imóvel. Esse é um conceito aristotélico. Esse motor imóvel é a causa primária ou primeira causa não causada, ou motor de todo o movimento no universo. Então veja bem, Aristóteles, mesmo não sendo cristão, porque ele existiu antes de Cristo, e talvez não tendo o Senhor Deus Todo-Poderoso, ali nas suas pregações, ele entendeu que existe um ser acima de todas as coisas e que move todas as coisas, que rege todas as coisas. O apóstolo Paulo, pregando lá em Atenas, berço da filosofia, ele disse que no Senhor nós vivemos e nos movemos. Talvez aqui, e creio eu que sim, Paulo pensava em Aristóteles, filosofia e na sua teoria do motor
imóvel. Este motor imóvel move outras coisas, mas não é movido por nenhuma ação anterior. Ou seja, ele move todas as coisas, mas ele em si não é movido por mais ninguém. Então ninguém puxou a cordinha, né, nesse motor para ele mover, ninguém girou uma chave, uma ignição para ele mover, ninguém apertou um botãozinho para que esse motor se movesse, né? Então, na sua obra Metafísica, Aristóteles descreve esse motor, né, descreve esse motor imóvel como sendo perfeitamente belo, indivisível e contemplando apenas o perfeitamente belo, que é a perfeita contemplação, que nada mais é do que a sua autocontemplação. Ou seja, Aristóteles, irmãos, está se referindo a Deus. A Deus. Sproul escreveu um pequeno opúsculo, um livrinho fininho, né, chamado Cabeça Feita, Filosofia para Iniciantes, e ali ele coloca essas questões das premissas elaboradas por filósofos e que apontam para Deus, e o motor não movido ou motor imóvel trata-se de Deus, trata-se do Senhor. Ele é perfeitamente belo, ele é indivisível, né, e ele contempla a si mesmo, ele é todo-poderoso. Esse conceito aristotélico influenciou profundamente a filosofia e a teologia dos tempos medievais. Tomás de Aquino, por exemplo, conhecido, né, católico, teólogo medieval, muito conhecido no meio católico romano, por exemplo, né, ele incluiu o motor não movido, a tese aristotélica, na chamada Quinque Viae, ou as 5 vias de Aquino. Essas 5 vias são 5 argumentos levantados por Tomás de Aquino para afirmar a existência de Deus e que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então a teologia medieval, né, foi influenciada pelo princípio aristotélico do motor não movido, da causa não causada. Deus é a causa não causada. E certamente Aquino tomou por base para a sua Quinque Viae, para as suas 5 vias, não apenas a filosofia aristotélica, mas também ele foi amparado pelas Sagradas Escrituras, né? A palavra de Deus, né, nos mostra o Senhor como sendo o princípio e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega. Isso mostra, irmãos, a exclusividade de Deus. Não pode existir outro como Deus. Deus é singular. Só no profeta Isaías nós encontramos essa afirmação no capítulo 41, verso 4, no capítulo 45, verso 6 e no capítulo 48, verso de número 12. No Apocalipse de João, né, nós encontramos essa afirmação no capítulo 1, verso 8, verso 11, verso 17, no capítulo 2, no verso 8, no capítulo 3, verso 14, perdão, no capítulo 21, verso 6 e no capítulo 22, verso 13. Deus é o único ser singular. Então essa exclusividade, essa singularidade de Deus se define nele sendo a causa primária de todas as coisas. Deus é a causa não causada. Deus é o motor não movido. Ele é o nosso Deus. Uma segunda definição, irmãos, que nos ajuda a compreender essa exclusividade de Deus, é que Deus é o único ser infinito. Nenhum outro ser é infinito,
senão Deus. Há somente um ser infinito e por essa razão há somente um Deus. Não pode existir dois infinitos. Não pode. O profeta Jeremias, declara no capítulo 23, verso 24, diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Esse texto nós mencionamos também no estudo passado, no estudo ainda presencial, ai que saudade, da pergunta de número 4. Deus enche toda a terra. Thomas Watson questiona logicamente: se há um infinito enchendo todos os lugares ao mesmo tempo, como pode ter qualquer espaço para que outro infinito subsista? Pense, meu irmão, pense, minha irmã, você que me acompanha aí. Isso é lógica, é uma lógica teológica. Deus é infinito. Se há um infinito enchendo os céus e a terra, preenchendo todos os lugares, ao mesmo tempo, como pode haver outro espaço para que o infinito subsista? É impossível. Não pode existir. Por isso que só há um Deus. E esse Deus é absolutamente infinito. A palavra grega, traduzida para infinito, significa sem limites, sem barreiras. Ou seja, Deus não está confinado, Deus não está confinado em um local. Antes, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onipresente, a sua presença está em todos os lugares. O salmista diz no Salmo 139, mencionado também no estudo anterior, mas que se faz agora pertinente: se ele subisse aos céus, Deus estaria lá; se ele descesse no mais profundo abismo, o Senhor também estaria. Se ele tomasse as asas da alva, ainda assim a mão do Senhor o haveria de guiar e a sua destra haveria de sustê-lo. Deus é infinito, Deus está em todos os lugares. O nosso Deus é o Deus absoluto, o Deus que enche os céus, o Deus que enche toda a terra, a glória do Senhor, a terra como as águas cobrem nada do Senhor. Quando Salomão consagra o templo, ele ora ao Senhor, e no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 27, diz: eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Meus irmãos, o Senhor Deus é o único Senhor, é o nosso único Deus, é o Deus infinito, é o motor não movido, é a causa não causada. Nele nós encontramos refúgio, nele nós descansamos. Não há um lugar na face do universo onde o dedo do Senhor não está presente. Ele é infinito, ele está em todos os lugares. Isso é conforto para a nossa alma, isso é alento para o nosso coração. Nosso Deus é soberano, nosso Deus é único, nosso Deus é infinito. Todas as partes do universo, ele ali se encontra. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o nosso Senhor. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, por sua influência e por sua essência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, Deus é o único, o Senhor nosso Deus, Yahvé, é o único Senhor. Ele é a causa primeira de todas as coisas. Ele é o motor não movido que Aristóteles ali recebeu, pelo seu senso divinitatis implantado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso dentro de si. Aquele homem que não conhecia Deus, ele disse isso: Deus é,
Deus existe, Ele é o motor não criado, Ele é o Deus infinito, Criador, como nós cantamos, né, nos nossos hinos. Ele é o Deus que enche a terra, é o Deus que enche o céu, como nós cantamos também. Sua glória enche a terra e enche o céu. Isso nos conforta, isso nos consola, isso alimenta a nossa fé, alimenta a nossa esperança. Mas também, irmãos, nós podemos aprender que Deus é o único poder onipotente. Existem muitos poderes no mundo, muitos poderes no universo, mas o único poder onipotente é o nosso Deus. A onipotência é um dos atributos exclusivos de Deus. Na teologia sistemática, classificamos a onipotência como um dos atributos incomunicáveis de Deus. O que significa incomunicável? Deus não comunicou esse atributo a nenhuma de suas criaturas. É um atributo que diz respeito tão somente ao Senhor. Deus é poderoso em essência. Deus é onipotente em essência. Deus é todo-poderoso. Existem muitos que indicam para si poder. E há, sim, muitos que obtêm algum tipo de poder. O poder financeiro, o poder político, o poder da influência, né? O poder da persuasão, né? Mas todo poder pertence somente ao Senhor. Ele é todo poderoso. Ele é inteiramente poderoso. Somente Ele é. Então a onipotência fala do absoluto e incomparável poder de Deus. Somente Ele é, irmãos. Ninguém mais é. Ninguém. Êxodo capítulo 3, especialmente ali no verso 14, quando Deus então está comissionando Moisés, enviando Moisés aí diante de Faraó, diante do povo. Moisés então temeroso pergunta: quem é que está mandando você? Aí Deus diz assim: diga que o eu sou é quem o está enviando. O nome ali revelado pelo Senhor, o seu próprio nome é Iavé, aquele que é o autoexistente. Não Jeová, a melhor pronúncia para o nome de Deus, ainda que não seja talvez aí a pronúncia correta, mas segundo os estudiosos, os biblicistas, é o que mais se aproxima do tetragrama, né? Iavé seria essa a melhor pronúncia do tetragrama hebraico, né? Significa, irmãos, aquele que é o autoexistente. É o nome revelado de Deus. O nome aponta para a sua singularidade, o nome aponta para o seu poder absoluto. Agora veja bem, caso existisse dois onipotentes, então nós deveríamos esperar uma competição entre eles. Nós não cremos, não cremos que exista no universo duas forças iguais, equivalentes e que estão se degladiando entre si. Né? Nós não cremos nisso. Se existissem duas forças, né, de poderes semelhantes, eles estariam degladiando entre si para afirmar qual deles é o mais poderoso de fato, e haveria a possibilidade de um deles perder. Nós não cremos nessa possibilidade, ok? Se existissem esses dois poderes, haveria essa competição.
o que um poder fizesse, o outro sendo igual, se colocaria oposto, em oposição ao outro, então todas as coisas estariam em confusão. Então nós não cremos absolutamente nessa possibilidade. Se assim fosse, a ordem e a harmonia do mundo, ou o governo constante e uniforme de todas as coisas, né, estaria em completa confusão. A ordem e a harmonia no mundo, ou o governo constante e uniforme de todas as coisas, são um argumento, queridos, claro, de que há somente um Deus todo-poderoso, um onipotente, um Deus que pode todas as coisas. Nós não cremos na existência de duas forças que se degladiam entre si, nesse dualismo cósmico, absolutamente, né? Não cremos nessa teoria aí, né? O governo do mundo, a harmonia desse governo aponta que há somente um Deus onipotente. Mais uma vez, o profeta Isaías nos diz no capítulo 44, verso 6, Diácono Luizinho, meu decano, Dona Celita, que me acompanham também nesta manhã, profeta Isaías nos diz no capítulo 44, no verso 6, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Assim diz, irmãos, o Senhor. Portanto, não podemos e não devemos cair na armadilha pagã da existência dessas duas forças espirituais, né, coexistindo. Só há um perfeito, só há um absoluto, só há um Deus que cobre com sua existência absoluta todo o céu e toda a terra. Longe dele, fora dele, não há Deus. Longe dele, não há Senhor. Ele é o único Senhor. Quando chegou o momento de retornar ao céu, ele reuniu seus discípulos para encorajá-los mais uma vez e assim comissioná-los ao cumprimento da sua missão. Na ocasião, ele deixou uma palavra de poder que até hoje continua nos estimulando, continua estimulando os seus discípulos contemporâneos. Mateus capítulo 28, verso 18 em diante, nós chamamos de a grande comissão. Jesus assim disse, toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide. Veja bem, meus irmãos, Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, por causa dessa autoridade absoluta que eu tenho, por causa desse poder absoluto que eu tenho, é que vocês vão, é que vocês devem ir. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Esta, meus irmãos, é uma das mais confortadoras declarações de Jesus acerca da sua onipotência, do seu poder absoluto. Jesus trouxe essa palavra para consolar, para conformar, né, o coração dos seus discípulos. Samuel Rutherford foi um pastor presbiteriano escocês, um dos representantes da Igreja da Escócia na formulação dos nossos documentos confessionais. Samuel Rutherford estava presente na Assembleia de Westminster. Ele disse assim, minha fé não tem leito em que possa dormir, a não ser na onipotência de Deus. Então Samuel Rutherford descansava nessa certeza, né, confortadora, consoladora, abençoadora, de que Deus tem todo poder. Jesus está dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Portanto, ele nos comissiona a seguir em frente, ele nos conduz a irmos. No original grego, a palavra traduzida aqui por autoridade é exousia. O significado, irmãos, mais literal, mais profundo de exousia é o poder de fazer o que se quer. Veja bem, irmãos, Jesus está dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está dizendo literalmente, todo o poder para fazer o que eu bem entender me foi dado no céu e na terra. Todo o poder de reger e governar me foi dado no céu e na terra. É Jesus quem está dizendo. Ninguém mais disse isso. Ninguém mais tem poder e autoridade para dizer isso. Jesus está afirmando, todo o poder para fazer o que eu bem entender me foi dado. No céu e na terra. Eu tenho poder e autoridade para fazer todas as coisas no céu e na terra. Jesus está afirmando a sua divindade. Jesus está dizendo novamente que ele é Deus. Ele já havia dito em outras ocasiões. Antes que Abraão existisse, eu sou. Nós vamos tratar da Trindade na pergunta 6, no próximo estudo. Se Deus assim nos permitir, ainda virtualmente. Já fica o convite para você nos acompanhar aqui no próximo domingo. A pergunta 6 do Breve Catecismo trata da Trindade Santa. Por isso nosso Deus é Santo, Santo, Santo. Quando Isaías tem aquela visão, capítulo de número 6, ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, e ele vê os anjos, os serafins, os querubins voando, adorando ao nosso Deus, e a adoração é Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. No Apocalipse nós encontramos essa mesma adoração, essa pluralidade não de deuses, não de seres, mas de tributo de adoração. Santo, Santo, Santo. O superlativamente santo. Anjos, querubins, serafins, homens. Toda a criação se curva diante desse Deus, que é absolutamente santo. Jesus está dizendo, irmãos, que o poder absoluto que somente Deus tem. O poder de fazer tudo o que Ele bem entender. O que Ele quer. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo o poder para fazer o que eu bem entender. Todo o poder para reger e governar me foi dado no céu e na terra. O autor de Hebreus afirma que Jesus, sendo o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de sua pessoa, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Capítulo 1, verso 3 de Hebreus. Que bênção, irmãos. Que bênção. O nosso Deus é o único Senhor. Nós já estamos chegando ao final desse estudo. Deus é exclusivo. O Breve Catecismo diz: há mais de um Deus? A resposta é não. Há somente um Deus. Há somente um Deus único e verdadeiro. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Ouve, Israel, Adonai, nosso Adonai é um. O Senhor nosso Deus é um. O único Deus verdadeiro, o Deus exclusivo.
a primeira de todas as coisas, a causa não causada, o motor não movido, o autoexistente, aquele que é. Nosso Deus é o único Deus infinito, o único ser que céus e terra não podem conter. O Deus que está em todos os locais, está aqui dentro do meu gabinete, está aí dentro da sua casa, no aconchego do seu lar, junto com a sua família, onde você estiver, em Nova Venécia, em Rondônia, nos Estados Unidos, em Baixo Guandu, em Linhares, onde você se encontrar, Deus ali está, o Senhor está aí com você. Nesse momento Ele é princípio e fim de todas. Ele é o único Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder, o Deus que tem toda a autoridade, aquele que é o autoexistente, o Deus que tem nas suas mãos a autoridade para fazer tudo conforme lhe apraz, todas as coisas. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, descanse nesse Deus. Só há um único e verdadeiro Deus. Excluída está a concepção de outros deuses. Não há outro Deus senão o nosso Deus. Só o Senhor é Deus. Havendo somente um Deus, então só pode existir uma religião verdadeira no mundo. As demais religiões, então, são mentiras. Crendo na palavra de Deus, crendo que a Bíblia é a verdade de Deus, exclusiva palavra de Deus, e ela afirma para nós essa verdade. Logo, meus queridos irmãos, não pode haver outra religião no mundo. Sinto muito te dizer. Na verdade, eu não sinto não. Sinto não. É verdade. Essa é a verdade de Deus. Só há um Deus, só há uma religião. Uma. Havendo somente um Deus, então só pode existir um único Senhor, uma só fé. Efésios capítulo 4, verso de número 5 diz que há um Deus, há um só Senhor, então só há um batismo, só há uma fé. O que significa pela Bíblia que só há uma fé? Só há uma religião. E você, meu querido que me acompanha agora, você que é cristão, eu desafio você a responder, e pode até escrever aí no comentário, meu querido amigo, irmão, presbítero Carlos Lopes, diretamente aí de Mutum, minha querida Mutum, Minas Gerais. Qual é a religião verdadeira? Se o único Deus é Yahvé, existe mais de uma religião? Se existe só um Deus, existe mais de uma religião? Responda aí, doa a quem doer, não é, Josué? Não há, só há um Deus, logo só há uma religião verdadeira no mundo, que é, meu querido, o cristianismo. A Bíblia diz uma só fé, somente uma fé verdadeira. Não tenha medo de crer e confessar isso. Não tenha medo. No nome de Jesus. Havendo somente um Deus, então há somente um a quem é preciso agradar. Não é verdade? Então eu não tenho que agradar a outros deuses. Eu tenho que agradar ao único Deus que se revela em Jesus Cristo. Somente a Ele eu devo agradar. Como que eu agrado a Deus? Como que você pode agradar a Deus? Em primeiro lugar, você vai agradar a Deus amando acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de você mesmo. Ame a Deus acima do seu cônjuge. Ame a Deus acima de seus filhos. Ame Deus acima de seus pais. Ame a Deus acima de suas coisas. Ame a Deus acima de absolutamente tudo.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo coração, de toda a sua vontade, de todo o seu entendimento. Assim diz o Senhor. Como que eu posso agradar a Deus? Acatando a sua vontade. Nós somos amigos de Deus se nós fazemos aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus exige de nós. Então você, querido irmão, crendo que há somente um Deus único e verdadeiro, você vai agradá-lo, amando acima de todas as coisas e fazendo a sua vontade. Terceiro lugar, você agrada a Deus fazendo a obra que Ele comissionou você para fazer. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. A obra está aí para ser feita. Você tem feito? Você tem procurado ser instrumento de Deus para a realização da sua obra, para o cumprimento dos seus propósitos? Na música que nós ouvimos aqui no início, e isso mexe muito conosco, irmãos, porque às vezes nós cantamos e não percebemos o que estamos cantando. O refrão do cântico diz assim: somos os seus pés, andando em toda parte, somos suas mãos, curando e abençoando, somos os seus olhos à procura dos aflitos, e somos a sua boca proclamando o reino de Deus. É a missão. É a missão. Se há somente um Deus único e verdadeiro a quem eu devo agradar, eu devo cumprir a missão que me deu. Em quarto lugar, nós agradamos a Deus dedicando os nossos corações, dando a Ele sempre o nosso melhor. Sempre o nosso melhor. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu sou um dispenseiro. Você é um dispenseiro. E o que o Senhor espera de nós, irmãos, é que nós sejamos encontrados fiéis. Só há um Deus. Deus único e verdadeiro. Havendo só um Deus, está excluída a concepção de outros deuses. Não existem outros deuses. Só há um Deus. Yahvé. Yahvé é o nosso Deus. Havendo somente um Deus, então, só pode existir uma verdadeira religião. O cristianismo, a religião instituída pelo Senhor Jesus. Não seja simplesmente um religioso frívolo, árido, hipócrita. Seja um religioso verdadeiro, produtivo, que ame verdadeiramente o Senhor, a quem nós precisamos agradar, amando acima de todas as coisas, acatando sua vontade, santificando a nossa vida, fazendo a obra que Ele nos comissiona, dedicando a Ele o nosso melhor, o nosso coração, de avental e tudo, Josué. Verdade. Nós devemos, meus amados irmãos, ser gratos. Nós devemos ser gratos por conhecermos a Deus, o verdadeiro Deus. Há milhões que ainda não conhecem e outros tantos que morreram sem conhecê-lo. O ingresso no reino de Deus, eterno de Deus, é a fé exclusiva no Senhor. O único nome pelo qual importa que sejam salvos. Atos capítulo 4, verso de número 12. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus. Devemos ser gratos por termos nascido em um lugar onde a luz do Evangelho brilha, talvez de forma ainda ofuscada por muitas coisas,
mas brilha e de forma livre nos alcançou, levando-nos a conhecer o único e verdadeiro Deus, a causa primeira de todas as coisas, o único ser infinito e o único de poder onipotente. Minha oração, irmãos, é que Deus abençoe a sua vida, que Deus aplique a sua palavra no seu coração, que você redescubra o precioso tesouro chamado símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que você possa conhecer mais o Senhor, que você possa buscá-lo, Senhor, dá a Ele sempre o melhor, Marcinha, ainda que seja pouco para Deus, mas ainda assim Ele receberá o coração quebrantado, o espírito contrito. O Senhor Deus não dispensa a bênção araônica, né, meu caro Josué, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, né, resplandeça o seu rosto e te dê a paz. A todos vocês que nos acompanhem, Deus abençoe, querida, sua vida. Que você se deleite nesse Senhor maravilhoso, nesse Deus criador de todas as coisas, nesse Deus único, verdadeiro, causa não causada, motor não movido, Deus do infinito, Deus o Criador, Deus onipotente. Que Ele abençoe você, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Eu quero encerrar, meus irmãos, orando por você, orando pela sua família, orando pela sua vida, né? Quero me lembrar, mais uma vez eu esqueci aqui, irmãos, do boletim, né? Só um segundinho aí. Foi um pouquinho mais de um segundo, me perdoe, tá bom? Não foi apenas um segundo. Só peguei o boletim aqui. Nós queremos orar, né, pela sua vida, queremos orar pelos nossos irmãos que estão aniversariando por esses dias. Eu ainda não tenho aqui o do mês de abril, né? E nós faremos o boletim esse mês, irmãos, apenas online, apenas a versão em PDF do nosso boletim, porque não temos condições ainda de nos encontrar. O próprio ministro da Saúde disse que nós devemos guardar a quarentena. Então nós estamos com muito temor, com muito zelo, né, procurando seguir essas recomendações. Com muita tristeza, porque a nossa alegria seria estar reunidos nesse momento juntos dos irmãos, mas infelizmente não podemos, pelo menos por enquanto. Deus nos dará oportunidade, né? Hoje, dia 29, nosso irmão Anderson, né, está completando mais um ano de vida, né? O Fleck já está comemorando também mais um ano de vida. Minha diaconisa aqui trazendo para mim, né? A Thalita colocou aqui, Luciana está mandando para mim aqui a mensagem do Alan, né, o aniversário de casamento deles nessa terça-feira próxima. Obrigado, meu bem, né? Nós vamos agradecer a Deus por isso. Aniversário hoje, então, do Anderson Flegger, da Celiane Pezin. Então nós temos 3 aniversariantes, meus irmãos, no dia de hoje: Anderson Flegger e Celiane. No dia 31, né, o Lucas Boldrini, né, nosso querido Lucas, filho do Marquinhos,
né, da Juliana, né, comemorando mais um ano de vida. Aniversário de casamento, nós temos o aniversário do diácono Alain e da Thalita, celebrando mais um ano, né, celebrando um aniversário de vida conjugal, bênção do Senhor, família de oração, queridos, né? Deixa eu ver aqui, faltou colocar o dia 29, um lapso aqui da minha parte, mas fica aqui o do diácono Luciano e da Marília, tá bom? Diácono Luciano, Marília e Mariana, a família de oração. E na congregação Altoé, a família de oração é a família do pastor Carlson, Rose e Mateus, a família de oração lá também na nossa congregação do bairro Altoé. Né? Nós vamos orar pelo Igor, filho do Natal, né, e da Rose, também nos pede, né, oração, da Rosângela, nos pediu oração, né, pela saúde do Igor, pela sua família, né, e nós queremos orar por todos vocês, por todas as famílias, né, que nos acompanham nesse momento, né, irmãos de longe que nos acompanham nesse momento. Nós tivemos aqui o estudo da palavra de Deus, estudamos a pergunta de número 5 do breve catecismo, que diz ali que só há um Deus único e verdadeiro. Estudamos que esse Deus causa primária de todas as coisas, Deus é infinito e Deus é onipotente, além de outros atributos, né, da sua exclusividade. Né? Vamos orar por todas as famílias da igreja, né, tá bom, Diácono Silas? Né? E se eu não mencionar nomes aqui, irmãos, me perdoem, eu vou citando aqui, à medida que eu vou citando já está incluído na oração, tá bom? Já passamos 7 minutos do nosso prazo, feche os seus olhos aí, onde você está, vamos orar, né? Vamos orar por você, Natália, pelo seu projeto, tá? E diretamente de Nova York, aí no hospital, para ajuda daqueles que estão contaminados com o coronavírus. Os Estados Unidos da América hoje é um epicentro, né, do contágio do coronavírus. Deus tenha misericórdia, né? Deus te guarde, tá, Natália? Deus te abençoe aí, filha. Seja um instrumento de Deus para abençoar as pessoas aí também. Isso aí, George. Fica o convite, logo mais à noite, 19 horas, nós teremos aqui a nossa, mais uma vez, a nossa live com a pregação da Palavra de Deus. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome nesta manhã. Agradecemos-te, ó Deus, pelo estudo da Tua Palavra, estudo que o Senhor nos proporcionou nesta manhã, falando do ser do Senhor, da grandeza de Deus. Nós poderíamos passar, ó Deus, aqui o dia todo falando da sua grandeza, do seu poder absoluto, ó Deus, da exclusividade do Senhor. Palavra, ó Deus, que nos consola, palavra que nos conforta, palavra, ó Deus, que nos faz repousar tranquilos, seguros. Ó Deus, bendito seja o Teu santo nome, que a Tua palavra seja assim aplicada no nosso coração, no coração de cada um daqueles, ó Deus, que nesta manhã me acompanham nessa live. Queremos abençoar, ó Deus, as famílias que nos acompanham, queremos orar, ó Deus amado, pela vida de cada um deles, orar pelo sustento do Senhor sobre cada família nessa hora, diante das dificuldades, ó Deus, que temos vivido, rogar sobre todos nós, ó Deus, a bênção do Senhor, sobre, ó Deus, as famílias que se encontram, ó Deus, em situação difícil, em situação de incerteza a respeito, ó Deus, do amanhã, o pai de família a respeito do seu trabalho, a respeito
Japão. Ó Deus, tranquilize o coração, ó Deus, dessas pessoas, desses irmãos, desses amigos, ó Deus, que nos acompanham nesta manhã, no nome de Jesus. Seja com eles, fortaleça-os, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Ministre graça, meu Pai, sobre todos nós, nesses dias, ó Deus, de aflição. Ó Pai, no nome de Jesus, abençoe os enfermos, todos aqueles, ó Deus, que rogaram orações, ó Deus, sobre seus enfermos aqui na nossa live, os enfermos da nossa igreja, irmãos que nós temos orado constantemente. Queremos estender, ó Deus, de forma especial, o pedido de oração por aqueles, ó Deus, que se encontram infectados pelo coronavírus, ó Deus, no mundo todo, na nossa, ó Deus, na nossa nação, no nosso estado. Tenha misericórdia, se com eles, os abençoe, os fortaleça, ó Deus, para a glória do teu nome. Cura, meu Pai, para o louvor da sua glória. Outros tantos, ó Deus, que se encontram que se isolados pela dengue, o número, ó Deus, de infectados também pela dengue cresce a cada dia no nosso estado do Espírito Santo. Tenha misericórdia, ó Deus, com chikungunya, com zika, com outras enfermidades. Ó Deus, abençoe aqueles que estão cancerosos, aqueles que fazem hemodiálise, aqueles, ó Deus, que se encontram, ó Pai Santo, acamados por quaisquer outras enfermidades. Restaura, cura, meu Deus, a todos, no nome de Jesus. Tem misericórdia, ó Deus, do teu povo. Tem misericórdia de todos aqueles que se encontram, ó Deus, aflitos e abatidos, no nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, nesta manhã, os aniversariantes, ó Deus, aniversariantes do dia, o Anderson Flegger, a Celiana, ó Deus, o Alan e a Thalita, aniversariando, ó Deus, de casamento na terça-feira, todos os demais irmãos, ó Deus, que aniversariam durante a semana, o Lucas, todos os demais, que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que eles tenham nos lábios, ó Deus, um novo cântico de louvor e adoração ao Senhor, ó Deus amado, o cântico de gratidão pela tua bondade, ó Deus, pela tua fidelidade, pelo teu amor derramado sobre a vida deles. Seja assim, ó Deus, sobre eles, sobre todas as famílias, ó Deus, da tua igreja, todas as famílias, ó Deus, que nos acompanham. A graça do Senhor, nosso Deus, ó Deus, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Sê conosco nesse domingo, abençoa-nos, ó Deus, a nossa manhã, a nossa tarde, dá que possamos, ó Deus, nos conectar novamente à noite para ouvirmos a mensagem da palavra do Senhor. Que assim, ó Deus, a bênção do Senhor seja também sobre nossas famílias de oração, família do diácono Luciano, junto com a Marília, com a Mariana, do pastor Carlson, junto com a Rose, junto com o Mateus. Que o Senhor abençoe essas famílias e todas as famílias que nos ouvem nesse momento para o louvor da sua glória. Que cada um, ó Deus, receba a bênção do Senhor, a paz do Senhor. Ó Deus, que sejamos assim revestidos dessa paz nesses dias de incerteza, nesses dias de aflição. Que assim seja, ó Deus, para o nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que até aqui nos acompanhou, Deus abençoe André, Daniele, 2 anos também de casamento. Deus abençoe todos aqueles que aniversariam de casamento durante esses dias. Nos acompanhe nessa noite, 19 horas, né? Passaremos um cântico e logo em seguida teremos a pregação da palavra do nosso Deus. Como eu prometi, vamos trazer a exposição de todo o Salmo de número 34. A você, meu muito obrigado. A você, né, eu deixo um abraço, né, da minha família e também a bênção do nosso Deus. Nos acompanhe logo mais, né, às 19 horas, aos irmãos da igreja de forma especial e a todos aqueles que assim desejarem fazer. Mais uma vez, eu agradeço, né, aos irmãos de outras igrejas que nos acompanhem, mas sempre repito, se o seu pastor, né, o pastor da sua igreja, fizer alguma live no mesmo momento que eu, priorize a live do seu pastor, tá bom? Se a live dele,
não for no mesmo horário que a minha, você, né, nos acompanhe, mas esteja ali acompanhando, primeiramente, o seu pastor. Tá bom, querido? Que assim Deus te abençoe. Nossa internet não caiu no dia de hoje, nesta manhã. Tomara que assim continue também à noite. Que Jesus o abençoe, que você tenha um excelente dia na sua presença, no nome de Jesus. Amém. Até lá.